computador e aí vamos iniciar a nossa aula. Bom, nosso objetivo de hoje, então, é falarmos, como eu disse, um dos últimos assuntos relacionado à física do primeiro ano, né, que é a parte de estudo de alavanca e torque, né? Então, esse conteúdo possivelmente aí vai até meados de dezembro, né? Temos aí praticamente 2 semanas e pouquinho para terminar o mês de novembro, e aí mais alguns dias ali até começar as recuperações e tudo mais, né, do primeiro ano. Então temos aí, vamos chutar assim, umas 3 semanas para finalizarmos aí, um pouco mais ou menos 3 semanas para finalizarmos aí os conteúdos todos, né, inclusive com as avaliações e tudo mais. Então, possivelmente esse assunto aí, ele vá demorando, né, ele demore justamente esse tempo aí, tá bom? Então esse eu vou pegar um pouco mais leve, tá, pessoal? Porque são assuntos que caem muito, mas muito mesmo, em vestibulares diversos, tá? Então se você quiser fazer prova lá em São Paulo, isso vai cair nos vestibulares de São Paulo. Se você quiser fazer na Federal do Paraná, isso possivelmente cai na Federal do Paraná. Vai fazer em Minas Gerais? Ah, eu vou lá para Minas, professor. Possivelmente caia, porque a prova de Minas Gerais e a Federal do Paraná, em relação às federais, né, elas são muito parecidas, tá? Então as provas de Minas Gerais em relação à Federal e à Federal do Paraná são provas muito semelhantes, né? A parte de Química, Física, História e Geografia são bem parecidas mesmo. Até parece que é o mesmo grupo de professores que fazem a prova. Quer estudar na PUC aqui, professor? Não tem problema, né? A PUC é uma universidade boa também, né? Embora seja paga, seria legal se você não pagasse, né? Estivesse estudando na Federal, mas a PUC também é uma universidade que quando faz os vestibulares tradicionais, cobram bastante essa parte de alavancas e torque. Ou seja, é um conteúdo que cai bastante. Professor, mas eu vou fazer pelo Enem. O Enem cai muito, né? Porque o Enem, a parte principal do Enem é contextualizada, coisas que dê para você usar principalmente no dia a dia, né? Embora às vezes não pareça, mas geralmente é isso que acontece no Enem. Então, essa parte de torque e alavanca é muito usada, né? Cai bastante na parte também de questões do Enem, tá bom? Justamente pelo fato da contextualização dela. Então vamos iniciar então. Deixa eu tentar puxar a câmera um pouquinho mais para cá para não ficar só olhando para o lado toda hora, né? Então vamos lá, pessoal. Então estou olhando para o computador aqui, tá? Por isso que eu estou meio de ladinho, mas aí vamos começar. Chegou mais gente aí, né, pessoal? Estamos em 14, no caso 12 alunos, né? Sonho meu seria se fosse pelo menos uns 30, né, até o final do ano, quem sabe nós consigamos, né? Mas vamos aí, vamos na medida do possível. Quem está aqui, eu tenho certeza que está aproveitando bastante as aulas. Então vamos lá, vou compartilhar então o slide com vocês, pessoal. E aí vamos iniciar aí nossa aula. Então é isso daí. Bom, então vamos falar, né, como eu disse para vocês, sobre alavancas e torque, tá? O que é uma alavanca, pessoal? Já ouviram falar essa palavra, alavanca? Por que serve isso? Né? Qual que é o objetivo de uma alavanca? Né? Uma alavanca, possivelmente, você já tem até brincado com alavanca aí, quem sabe na infância, ou quem sabe até atualmente, eu quando vou no parquinho aqui, se bem que estava fechado ultimamente, mas quando eu ia no parquinho aqui do meu condomínio, né? Existe a gangorra, que eu levava meu filho ali, e aí meu filho ficava de um lado da gangorra e eu ficava forçando do outro lado para levantá-lo, ou seja, estava usando uma alavanca. Tá? Uma alavanca, uma gangorra é um tipo de alavanca. E qual que é o objetivo da utilização de uma alavanca? Deixa eu tomar uma aguinha. Então, a alavanca em si, ela tem o objetivo de levantar de um jeito mais facilitado alguma coisa pesada, tá? De uma forma bem simplificada seria isso. Então vamos ver ali os tipos, ó. Então alavancas, né? Então nosso objetivo da aula de hoje é ficar nos tipos de alavanca. Então existe uma pessoa muito importante aí na história, né? Que chama-se Arquimedes. Você já ouviu falar dele, eu tenho certeza. E ele falou a seguinte frase, ó: me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo.
Ó que bonito isso, né? Ó, me deu uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo, né? Arquimedes. Então veja essa imagem que está aqui no ladinho, né? Justamente ele tentando levantar o mundo. Pela teoria, seria possível, né? Porque com a utilização de uma alavanca, eu consigo levantar massas muito, mas muito elevadas, inclusive a massa de um planeta. É claro que pela teoria, né? Porque a distância, o tamanho da alavanca, ela influencia na quantidade de peso que você consegue levantar. Então, quanto maior for o peso, né, que eu quero levantar, maior a alavanca que eu precisaria, tá? Então, o tamanho da alavanca e também o peso a qual você quer levantar, né? Eles são grandezas diretamente proporcionais, podemos dizer assim. Maior peso, maior alavanca, tá? Então, de uma forma geral, ele está visualizando aqui, né? Ó, justamente a alavanca. Ó. Ele está usando a alavanca, né? Então, aqui teria alavanca, né? Essa madeira aqui, né? Ó, seria a alavanca. A alavanca tem um ponto fixo, né? Já vamos estudar as partes da alavanca, um ponto fixo, e esse ponto fixo, ó, ele divide a alavanca em duas partes, uma distância para cá e uma distância para cá, certo? Então aqui ó, seria uma distância, vamos chamar de distância 1, só vou apagar aquilo ali que ficou feio para caramba esse D, né? E vamos refazer de novo. Vamos tentar usar aqui a minha canetinha. Vamos ver se vai sair aqui alguma coisa com a mesa digitalizadora. Difícil escrever nesse negócio, mas enfim, vamos tentar. Né? Então aqui ó, você tem a alavanca, certo? Então a sua alavanca está aqui, ó. E aí você tem justamente a parte fixa. Então para cá você tem uma distância D1 e para cá você tem uma distância que é a D2. E aí justamente aqui essa bolinha que ele colocou aqui, né, ó, seria o ponto fixo. Então a alavanca ela tem esses elementos, tá? A alavanca ela é dividida em duas partes, conforme você está vendo aqui, uma distância para um lado, uma distância para o outro, e o ponto fixo que separa essa alavanca. Não necessariamente vai ter distância para os dois lados, tá? Você vai ver que tem 3 tipos de alavancas diferentes, e aí, consequentemente, esse ponto fixo ele pode estar em posições diferenciadas. Mas, enfim, né, como eu disse para vocês, o objetivo da utilização da alavanca é você conseguir levantar uma massa muito grande. Você pode copiar isso no seu caderno aí, tá? O objetivo da utilização da alavanca é levantar massas ou pesos muito elevados, tá? E aí ele facilita esse procedimento, tá bom? Então vamos lá, demonstração de uma alavanca. Então aqui mostra para vocês os elementos que uma alavanca possui, tá bom? Então anote isso no teu caderno, faz um desenho assim mais ou menos parecido, né? Faz lá uma barrinha, por exemplo, uma barrinha aqui, ó, e aí coloca esse triângulo, ó, mais ou menos assim, ó, tá? Aí coloca uma bolinha aqui e um quadradinho aqui, ó. Beleza? Aí nessa bolinha, você pode escrever o que está ali, ó, objeto, né, ó, o objeto, vou abreviar aqui, tá? E do outro lado, vamos colocar o objeto 1 e aqui objeto 2. Não necessariamente precisam ser 2 objetos, eu podia em um desses objetos aplicar uma força, igual eu faço com meu filho quando eu estou no parquinho, né? Eu não subo na balança, né? Na balança não, no brinquedo lá, né, na gangorra. Por quê? Porque se eu sentar de um lado, o meu filho que tem 7 anos do outro, não vai conseguir nunca me levantar, a não ser que tivesse as distâncias diferenciadas, né? Mas, enfim, de um lado eu aplico uma força, eu não subo na gangorra, eu aplico uma força que seria equivalente a um desses objetos. Na outra ponta, sim, teria o meu filho sentado, né, que seria o objeto 1 ou 2, tá? Então, de uma forma geral, ó, você tem essas definições aqui, certo? Objetos, um ou força, um ou dois, e essa parte que é aqui do meio, que eu estou colocando no meio, que chama-se fulcro. Isso aqui seria legal você colocar o que significa, daqui a pouquinho vai aparecer esse nomezinho. Então, esse fulcro seria a mesma coisa que o ponto de apoio, tá? Me desculpe a letra aí, como eu disse, estou tentando me acostumar aqui a escrever na mesa digitalizadora, é difícil.
Tá? Então, esse fulcro, você escreva assim, ó, apoio. E o fulcro é o ponto fixo, né? Você pode ver, ó, que ele vai, é justamente ele, ó, que divide aqui, ó, a, a sua alavanca em duas partes, tá bom? Ou então ele separa os dois tipos de objeto ou forças a qual você tem. Então isso daí é a demonstração de uma alavanca de um jeito simplificado. E é claro, a base, né? No caso a madeira ali, que seria a alavanca propriamente dita. Aplicação de alavancas. Veja ali, eu vou tirar um pouquinho nossa imagem aqui para não tampar nosso slide. Então você tem a alavanca, tem o objetivo de facilitar o levantamento de peso elevado, ou seja, objetos com alta massa. Lembra que peso e massa não são as mesmas coisas, tá? Você já deve saber nessa altura do campeonato que peso é igual a massa vezes o valor da gravidade, tá? E a massa propriamente dita é a quantidade de matéria a qual um corpo, né, possui. Então, a alavanca tem o objetivo de facilitar o levantamento do peso elevado, ou seja, de objetos com alta massa. E aí você vê aqui alguns exemplos, né? Eu quero levantar um objeto pesado aqui, então eu posso usar esse pé de cabra aqui, né? Chama de pé de cabra, que é justamente para facilitar o levantamento, né? Você coloca essa parte aqui, então aqui no meio, ó, veja que estaria o fulcro, né? Que é o ponto de apoio. Aí esse objeto seria chamado de força resistente, que é ele que eu estou tentando levantar, e aqui é a aplicação de uma força, que é chamada de força potente. Tá? Já você vai lembrar desses nomes aí. Um carrinho de mão também é a aplicação de uma alavanca. Veja que a roda aqui, ó, é o fulcro, né, o ponto de apoio. Aí o objeto que está dentro do carrinho seria a minha força resistente, aquilo que eu quero levantar, né? E a força potente, a força aplicada, estaria aqui na ponta do carrinho. Uma pá, vou fazer um buraco ali, vou cavar, né? Eu vou enterrar alguma coisa, vou plantar uma árvore. Então aqui, ó, a força que você aplica é aqui. Aqui seria o fulcro, né, o ponto de apoio, onde você apoia a pá. E aqui seria a força resistente, né, na ponta, que é justamente aonde você vai usar para fazer o buraco, né? Ó, então, esses nomes são importantes aí, igual eu falei para vocês. Agora, o slide mais importante da aula de hoje, tá? Vou pegar a canetinha novamente aqui, deixar em vermelho, é bem chamativa. Então, aqui você tem um objeto, e esse objeto é o que você quer levantar, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Esse objeto é aquele objeto ao qual você quer levantar, beleza? Então, vamos colocar ele aqui. Então, esse objeto você quer levantar. Cadê a canetinha? Tá, então aqui, ó, levantar. E aí, para você levantar esse objeto, você vai fazer o quê? Você vai aplicar uma força aqui, ó. Então, a força que eu vou aplicar é para baixo aqui, que seria a força potente, tá? Então, a força que eu aplico é chamado de força potente. Grave esse nome, tá? Força potente é a força aplicada. Para quê? Para levantar o objeto. Então, esse objeto que ele será levantado, ele é chamado de força resistente. É ele que vai resistir à sua força aplicada, certo? Então, aqui, ó, é a força resistente. E aqui no meio, ó, nessa alavanca, está o ponto de apoio, né? Ó, o ponto de apoio, ou chamado fulcro. Então, grave esses nomes, tá? Que a gente vai usá-los daqui a pouquinho. Resistente, apoio e força potente, certo? Força potente ou força aplicada. Grave esses nomezinhos aí, tá? Sabendo desses nomes, né, espero que você já tenha copiado aí, né? Esses nomezinhos. Resistente, força potente e o ponto de apoio chamado de fulcro. Você tem os tipos de alavanca, tá? Então, quais são os tipos de alavanca que nós temos? Presta atenção que depois de eu mostrar os 3 tipos, vocês vão resolver para mim um exercício, tá? Então, presta atenção, daqui a pouquinho eu vou passar um exercício para vocês. Então, nós temos 3 tipos de
Alavancas. Quais são esses 3 tipos? Interfixa, interresistente, podia estar junto aqui também, não tem problema, tá? Só que daí com R só. Se fosse 2 R, fica interresistente, né? É interresistente. E inter, junto ou separado, potente, tá? Então, interfixa são só esses 3 tipos. Interfixa, interresistente e interpotente. Quem que vai definir qual os tipos de alavanca que você tem? Fixa, resistente ou potente? Olha o nomezinho que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Ponto de apoio fixo, ó. Ponto de apoio fixo, certo? Ó, fixo, resistente e o potente. Eu acabei de falar para vocês que é importante vocês gravarem, tá? Então, quem que vai definir esse tipo de alavanca é quem estiver no meio, né? Então, você tem interfixa, certo? Então, a interfixa, quem estará no meio? Essa palavra inter significa meio, beleza? Você pode ver que aparece em todas, ó. Inter, inter e inter. Então, essa palavra inter significa meio, certo? Meio. E o restante vai ser quem está no meio. Então, fixa. Quem que estará no meio? A parte fixa será o ponto de apoio, que é a parte fixa, certo? Então, o apoio aqui, ó, estará na região central, tá? Como exemplo da gangorra, né? Ó, você tem a gangorra, aí o apoio está aqui, aí você tem um objeto aqui, por exemplo, resistente, e aqui a força aplicada, ó, a força potente. Então veja ó, que o objeto, o ponto de apoio, está no meio. Então a gangorra seria um exemplo de interfixa, beleza? Interresistente. O que significa a palavra resistente? É quem resiste, ou seja, é a força resistente estará no meio. Já daremos alguns exemplos aqui, tá? E interpotente, a tua força aplicada estará no meio, certo? Então, se o apoio está no meio, interfixa. Se o peso resistente está no meio, interresistente. Se a força aplicada está no meio, interpotente. Beleza? Quero ouvir ali no chat se está tudo tranquilo essas 3 aí. Tudo tranquilo, pessoal? Respondam bem rapidinho para mim enquanto eu tomo uma aguinha. Então, vou abrir o chat aqui, ver se tem alguma pergunta em relação a essas 3 classificações, que essa é o objetivo da aula de hoje. Então, vou ver aí se vocês têm algum questionamento, né? Vamos ver ali, ó. Então, o Vezu falou tranquilo. Então, vamos ver, Vezu. Quem mais aí? Alguém tem alguma pergunta? Tudo suci? Vamos ver lá se vocês têm alguma pergunta. Ou algum comentário. Eu sempre gosto que vocês participem da aula, né, pessoal? Difícil fazer vocês falarem, né? Mas eu vou conseguindo aí. Tudo certo, pessoal? Tudo certo? Larissa, enfim, os outros alunos todos aí, Nayara, Nayane, o pessoal que está aí, tudo certo? Bom, vamos colocando lá, tá? Qualquer dúvida, vocês coloquem ali no chat. Beleza? Então é assim, ó. Quem está no meio é quem manda, tá? Então vamos pegar alguns exemplos aí, ó. Olha algumas imagens bonitas que vão aparecer aí, ó. Eu vou tirar aqui novamente. Bom, aqui não vai precisar, que não vai tampar. Então, exemplos de alavancas interfixas. Então, a alavanca do tipo interfixa é aqui o fulcro ou apoio, né, parte fixa, está localizado na parte central. Né, ó, então, você vai perceber isso. Ó, a parte fixa ó, está na parte central, certo? Aí você vai ter a força resistente aqui, que é aquilo que você quer levantar, e a sua força aplicada, né, a força potente. Então aqui ó, seria a força potente, né, a força a qual eu estou aplicando. Aqui seria a força resistente, né, o próprio nome já diz, ó. Mas o que manda ó, é essa parte central aqui, ó, que seria o ponto fixo. Então o ponto fixo estando no meio, você tem o tipo de alavanca que é a chamada interfixa. Beleza, pessoal? Então bem simples, né? Ó,
interfixa. Próxima é interresistente. Então, exemplos aí que eu dei, né? Ó, veja aqui na imagenzinha como se fosse com a madeira, né? Ó. Então, quem está no meio agora? Ó? Quem está no meio é a resistência. Então, é isso aqui, ó, que é quem vai classificar para mim o tipo de alavanca. Então, a resistente está no meio. Então, aqui seria a força potente. Né? Estou tentando levantar alguma coisa que está no meio. E aí eu coloco o meu ponto fixo na ponta. Então, interresistente no meio, a resistência no meio, você tem a alavanca interresistente. Beleza? O exemplo, como eu disse para vocês, aqui é o próprio carrinho de mão, né? Ó. Então aqui, ó, está o ponto de apoio, ó, ponto de apoio. Aqui você vai aplicar a sua força potente e aqui no meio, né, esse monte de areia ou objeto qualquer, seria aquilo que você quer levantar, que seria a força resistente. Tá? Então a força resistente está no meio e interresistente. Beleza? Próxima. Interpotente. Bom, já deu para entender o que significa, né? Potente é a força a qual você irá aplicar, certo? Então, inter no meio, a parte da força que será aplicada, interpotente. Então, veja aqui, ó, a sua força potente, aqui você tem um objeto que será levantado, que é a força resistente, e aqui o ponto fixo, né? Ó, aqui o ponto de apoio, certo? Então veja ó, que a força potente está no meio. Então, interpotente. O exemplo é, por exemplo, esse pegador de gelo aqui, né? Ó. Aqui, ó, você tem o quê? A parte fixa, né? Ó, o ponto de apoio. A força que você vai aplicar está aqui no meio. É aqui que você vai apertar. Então, aqui é a força potente. E eu vou segurar esse objeto. Então, esse objeto seria a minha força resistente. Então, perceba ó, que a força potente está no meio aqui. Então, isso é alavanca interpotente. Tranquilo? Então, vamos ver lá mais alguns exemplos, né? A tesoura. A tesoura seria o quê? Ó? Veja aqui, ó. O fulcro, que é o apoio, ó, apoio. Aqui a força, ó, potente, certo? E aqui aquilo que você quer cortar, que é a força resistente. Então, ó, o apoio está no meio. Então, a tesoura é inter o quê? Inter, coloque no chat rapidinho ali. Inter, a tesoura é inter o quê? Potente, resistente? Qual das três tipos que ela é? Vamos ver o primeiro que coloca ali para ver se vocês estão entendendo. Coloque essa segunda também já. Ó. Coloque a tesoura e essa segunda aqui, tá? Tipo um quebrador de nozes. Ó. Então aqui é o fulcro, né? Ó, o ponto de apoio. Aqui é a parte resistente, aquilo que você quer quebrar, né? E você aplica a força aqui, ó. Então quem está no meio aqui no quebrador de nozes é a resistência. Então a tesoura e o quebrador de nozes, coloque lá no chat. Que tipo de alavanca que esses dois são? Vamos ver se vocês conseguem me responder ali. Vamos lá, participação. Vamos ver. Estou esperando aí, pessoal. Opa, a Kailane colocou ali, ó, interfixa, a tesoura, e interresistente, o quebrador de nozes. Todo mundo concorda? Ou alguém discorda? É isso mesmo, Kailane. Então, essa primeira aqui, o apoio está na interfixa, né? Beleza. E essa aqui é interresistente, tranquilo. Bom, entendendo isso, né? Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui um pouquinho o compartilhamento, que aí o resto ali seria a segunda parte da aula, tá? E eu vou passar ali no chat de vocês agora um, um link para vocês resolverem para mim alguns exercícios do Google Formulário, tá? Faz tempo que eu não uso, né? Então, estou passando ali no chat nesse exato momento. Cadê aqui o chat? Aqui, ó. Opa! Todo mundo. Vou colocar aqui o chat. Opa, calma aqui, eu coloquei errado. Oh, meu Deus. Espera aí. Coloquei errado. Deixa eu fechar o chat e abrir novamente. Agora vai.
Então eu quero que vocês entrem nesse link aí, nesse exato momento. Temos aí mais 7 minutos para o final da aula. E vocês vão entrar nesse link e resolver os tipos de alavanca que tem ali, tá bom? Então, bora lá, nesse exato momento, eu vou entrar ali também para monitorar quem está fazendo ou não, e aí vocês já vão conseguir respondendo. Vamos ver lá. Então, já estou entrando. Já pode entrar no link e começar a responder. Então, deixa eu já estou entrando aqui. Vocês já podem entrar, tá, pessoal? Vamos lá ver quem consegue fazer todos aí. Bem tranquilo, né? Esse primeiro assunto é bem sossegado, dividir em duas partes, a parte teórica e aí depois começará a parte mais de cálculo, tá? Mas para você entender a parte de cálculo, primeiramente tem que entender a parte teórica, né? Que é justamente esse o objetivo da aula de hoje. Pelo menos saber os tipos de alavanca. Então vamos lá, vai respondendo aí, tá? Agora é com vocês. Até o finalzinho da aula ali, eu só estou abrindo aqui o meu Google Formulário para ver quem já está respondendo. Mas responda com calma, tá, pessoal? Então vou compartilhar aqui já para mostrar para vocês aqui, né? Já vai respondendo aí. Por enquanto ninguém me respondeu. Qualquer coisa vocês podem mandar pelo chat aqui a pergunta, tá? Eu estou visualizando o chat. Então vamos lá, vamos lá. São 8 desenhos desse, tá? Ó. Então você vai ver o desenho, vai ver as letrinhas a qual estão postadas aqui, né? R resistente, o A de apoio e o P de potente. Irá ver as letrinhas, pensa um pouquinho, tá? Não sai colocando logo de cara, dá uma revisada aí e marca a qual você acha que é, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quem estará me respondendo. Por enquanto, nenhuma resposta aí, ó. Aguardando resposta. Então vamos ver quem estará respondendo. Qualquer dúvida pode mandar aqui no próprio chat, tá, pessoal? Parar de falar um pouquinho, que senão incomoda, senão atrapalha vocês de pensarem. Opa, já tivemos uma resposta. Vamos ver ali, ó. Quem que respondeu? Não esqueça de colocar o nome, tá, pessoal? Por enquanto a Kailane nos respondeu ali, ó. Bom, você deve ter, já deve ter visto se acertou ou não, né, Kailane? Que eu coloquei para aparecer a resposta para vocês. Não passa para os outros não, hein, Kailane? Deixa os outros pensar um pouquinho. Vamos ver lá. Temos mais 4 minutinhos aí para vocês fazerem, pessoal. Estamos em 14, né? Tem que ter pelo menos 14 respostas aí. Quem estiver prestando atenção, participando realmente da aula, vai estar fazendo aí, tá? Dá tempo de fazer tranquilo. Deixando as perguntas aqui para não passar a resposta. Por enquanto, só uma resposta. Quem mais? Quem mais? Só a Kailane por enquanto. Se tiver dúvidas, pessoal, coloque no chat, tá? Eu ajudo. Não é tipo, não é uma prova isso, tá? Opa, mais uma resposta. Vamos ver ali. Kailane, agora a Milena também já respondeu. Quem mais? Quem mais? Vamos lá, vamos lá. Tem que ter pelo menos 14 aí, né, pessoal? Aliás, 12, né? Nós estamos em 14. Aí tira um, eu e tira
também a pessoa que está nos auxiliando aí. Então, temos pelo menos 12 alunos. Dá tempo de responder aí em 2, 3 minutinhos. É bem rapidinho. Se você realmente entendeu, você consegue responder tranquilo. Quem está no meio é quem manda, né? É bem fácil. O apoio está no meio e interfixa. A força potente está no meio e interpotente. E a força resistente está no meio e interresistente. É só olhar os desenhinhos ali e interpretá-los. Então vamos lá, quem que vai ser o próximo? Esperando. Esperando. Vamos lá, pessoal. Mais uma. Quem que respondeu aí? Larissa. Está aparecendo a resposta para vocês, né, pessoal? Vocês aí que já responderam. Nayane, Kailane, Milena. Apareceu qual que são as respostas. E Larissa agora também. Já apareceu as respostas, né? Você já sabe se acertou. Isso aí, legal. Acertaram tudo? Não vou colocar aqui agora para ver, para não passar a resposta para os outros. Conseguiram acertar tudo? Se não acertou, não tem problema, tá? O que importa agora é aprender. A gente aprende com os erros também, né? Vamos lá. Quem mais? Temos mais um minutinho aí, 2 no máximo, para finalizarem, pessoal. Dá uma apuradinha aí, tá? Que isso também vai valer como chamada aí para a aula de hoje. Fazia tempo que eu não fazia o Google Formulário, né? É que também não dá para usar sempre a mesma coisa, né, pessoal? Que senão vocês acabam enjoando de um procedimento só. Então tem que ficar mesclando principalmente aí a distância, né? Tem que deixar vocês trabalhar um pouquinho de vez em quando também. E justamente para ver se estão prestando atenção na aula, né? Que não estou vendo vocês, não tem aquele olho no olho, né? Então, não, daí assim é uma forma de controle aí para ver quem está realmente ou não participando das aulas. Mais ninguém? Só mais um Tá minuto. terminando. Beleza. Opa, mais uma. Quem terminou agora? Então, Nayane, Kailana, Milena, Ana Carolina e a Larissa. Bom, é isso daí, pessoal. Não vai dar tempo de esperar todos terminarem. É pelo fato que já é 9h31 aí, já passamos nosso tempo em 1 minuto. Mas não deixem de fazer, tá, pessoal? Tire mais uns 2, 3 minutinhos aí para terminarem de fazer. Aí depois eu vou olhando quem está respondendo. E aí, depois que você responder tudo isso, eu vou colocar no Eclass lá essa aula de hoje, né? E você pode finalizar a sua aula, tá bom? Então, é só finalize depois que realmente
estiver respondido esse questionáriozinho, tá? Antes de responder, por favor, não finalize, tá? Vamos fazer da forma correta. Então, vamos tirar o compartilhamento aqui, né? Já vou me despedir de vocês. Amanhã temos mais uma aula, eu posso começar a aula fazendo a correção desses daí, tá? Para quem tiver alguma dúvida, tá? Então, como eu disse, eu vou postar daqui a pouquinho para vocês essa aula. Vou também postar esse link aí para, caso você não tenha conseguido terminá-lo, né? Enfim, se bem que acho que está todo mundo fazendo, espero que sim. E amanhã nós nos vemos novamente, né? Deus abençoe vocês, meus amados e minhas amadas, queridos e queridas alunas, e espero que fiquem bem, né? Se cuidem, Deus abençoe. Tchau, tchau.